Imagine o lugar mais aterrorizante da Terra. É a véspera de Natal de 1914. Você está na Bélgica, em uma vala lamacenta, congelada e infestada de ratos, que os generais chamam de trincheira. O cheiro no ar é uma mistura insuportável de pólvora, enxofre e corpos que não puderam ser enterrados. Você é um jovem soldado britânico, tem apenas 19 anos, e está com frio, fome e saudade de casa. A poucos metros de distância, do outro lado de um campo coberto de arame farpado e crateras de bombas, estão os alemães. Eles são o inimigo. Eles são os monstros que a propaganda de guerra disse que você deveria odiar e matar. Durante 5 meses, a única coisa que você trocou com eles foram balas de metralhadora e insultos mortais. A ordem é clara: atirar em qualquer coisa que se mova. Mas naquela noite fria e estrelada, algo impossível aconteceu. Algo que os livros de história militar tentaram esconder por décadas, mas que a humanidade nunca esqueceu. O silêncio caiu sobre a frente ocidental. Os canhões pararam de rugir. E então, do lado alemão, começou a surgir uma luz. Não era o clarão de um morteiro, nem o fogo de um lança-chamas. Em Ramville, milhares de pequenas velas sendo colocadas nas bordas das trincheiras inimigas. E junto com as luzes, veio um som. Vozes graves começaram a cantar Still Not, a versão original de Noite Feliz. Do lado britânico, os soldados, desconfiados, levantaram a cabeça com cuidado. Eles não atiraram. Em vez disso, começaram a cantar de volta, em inglês. Um coral improvisado de 30.000 homens armados até os dentes, cantando a mesma melodia de paz em línguas diferentes, no meio do inferno na terra. De repente, um soldado alemão teve a coragem insana de sair de seu esconderijo. Ele caminhou desarmado em direção ao meio do campo de batalha, a temida terra de ninguém, com as mãos para o alto. Seus companheiros gritaram para ele voltar, mas ele continuou. Do lado britânico, um sargento viu aquilo e, contrariando todas as regras militares, também saiu. Eles se encontraram no meio do caminho. O mundo prendeu a respiração. Um tiro poderia ter começado um massacre, mas em vez de puxarem facas, eles estenderam as mãos, e aquele aperto de mão foi o sinal para o maior ato de desobediência coletiva da história. Centenas, e depois milhares de soldados de ambos os lados, largaram seus fuzis e subiram para o campo aberto. Inimigos que horas antes estavam tentando matar uns aos outros, agora estavam trocando cigarros, dividindo pudim de ameixa e salsichas, e mostrando fotos de suas esposas e filhos. Eles perceberam uma verdade terrível e libertadora. O homem do outro lado não era um monstro. Ele era um alfaiate de Berlim, um padeiro de Londres, um pai, um filho, alguém que também estava com frio e só queria ir para casa. Eles trocaram botões de uniformes como lembranças e até ajudaram uns aos outros a enterrar os mortos que estavam espalhados pelo campo, realizando funerais conjuntos onde o Pai Nosso foi rezado em inglês e alemão ao mesmo tempo. Antes de chegarmos ao momento mais icônico dessa noite, eu preciso te perguntar: você acredita que a bondade humana é mais forte que o ódio? Se histórias como essa te emocionam, e você quer descobrir mais momentos em que a realidade superou a ficção, inscreva-se no canal Crônicas de Ampulheta. Nós estamos aqui para lembrar o que a história tenta esquecer. Junte-se à nossa legião de sonhadores e ative o sininho. O auge dessa trégua espontânea aconteceu quando, segundo relatos de cartas enviadas pelos próprios soldados, alguém chutou uma bola de couro para fora da trincheira. Ou talvez tenha sido uma lata de conserva vazia, ou um monte de palha amarrada. Não importava. Ali, no meio da lama congelada, cercados por arame farpado, alemães e britânicos começaram a jogar futebol. Não havia juiz, não havia traves oficiais, e o placar é debatido até hoje. Alguns dizem que os alemães ganharam de 3-2. Outros dizem que o jogo terminou empatado quando a bola furou no arame farpado. Mas o resultado não importava. O que importava é que por algumas horas eles não eram soldados. Eram apenas garotos jogando bola num terreno baldio, esquecendo que tinham ordens para se matarem no dia seguinte. A reação dos generais e comandantes, que estavam seguros em seus castelos longe da frente de batalha, foi de fúria absoluta. Quando as notícias chegaram aos quartéis generais,
Ordens foram gritadas para acabar com aquilo imediatamente. Ameaçaram os soldados de corte marcial e execução por traição. Eles sabiam que se os homens percebessem que o inimigo era humano, a guerra acabaria. A máquina de guerra precisava do ódio para funcionar. E o Natal tinha quebrado essa engrenagem. Nos dias seguintes, a trégua se desfez lentamente. Em alguns lugares, durou até o Ano Novo. Mas a pressão dos oficiais foi implacável. Relatos tristes contam que soldados atiravam para o alto, propositalmente, pedindo desculpas aos seus novos amigos do outro lado, até serem forçados a mirar para matar novamente. A trégua de Natal de 1914 nunca mais se repetiu. Nos anos seguintes, a artilharia foi ordenada a bombardear as linhas inimigas na véspera de Natal para garantir que ninguém saísse para cantar. Mas a semente já tinha sido plantada. Aqueles homens provaram que a guerra não é um estado natural da humanidade. A guerra é imposta. Quando deixados livres, mesmo sob as piores circunstâncias possíveis, o instinto humano não é matar, é compartilhar, é jogar, é abraçar. A trégua de Natal permanece como uma cicatriz luminosa na história das guerras. Um lembrete eterno de que, mesmo quando o mundo inteiro parece ter enlouquecido de ódio, ainda existe esperança na terra de ninguém. Hoje, mais de um século depois, nós olhamos para trás e não lembramos das batalhas sangrentas daquele inverno. Lembramos do futebol. Lembramos dos cigarros trocados. Lembramos que por um breve momento a humanidade venceu a política. Que neste Natal você possa lembrar dessa história. E que, não importa quais sejam as suas trincheiras ou quem sejam os seus inimigos, você tenha a coragem de ser o primeiro a acender uma vela, sair do buraco e estender a mão. Se essa história tocou você, deixe seu like e compartilhe esse vídeo como um pedido de paz. Eu sou o narrador das Crônicas de Ampulheta, desejando que a sua noite seja feliz e silenciosa. Até o próximo mistério.